Olá! Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, essa imagem aqui é uma das primeiras que vem à cabeça, não é? Os Arcos da Lapa. Só que essa estrutura gigantesca é muito, mas muito mais do que um simples cartão postal. É como se fosse um livro de pedra, sabe? Que conta a história das transformações de uma cidade inteira. E essa história já começa com uma pergunta que deixa a gente curioso. Olhando para os arcos hoje, com aquele bondinho famoso passando lá em cima, bate uma dúvida. Como é que uma estrutura colonial, feita para levar água, acabou se transformando numa trilha para o transporte mais moderno da sua época? Vamos entender isso. Bom, vamos começar pelo que os arcos são hoje em dia. Antes de mergulhar no passado, é importante a gente entender como eles viraram esse marco tão querido e reconhecido por todo mundo. Atualmente, eles são o coração pulsante da Lapa. Uma área que ferve com vida noturna, com cultura, com música. Os arcos não são só uma peça de museu a céu aberto, eles são um cenário vivo da alma carioca. Ok, agora sim. Vamos voltar no tempo. Para sacar por que os arcos foram construídos, a gente precisa entender o problemão que o Rio de Janeiro colonial enfrentava. Um paradoxo de verdade. Pensa só que ironia, uma cidade cercada de água por tudo que é lado e, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme para conseguir água limpa para beber. A cidade crescia tendo que lutar contra áreas alagadas, enquanto, ao mesmo tempo, precisava desesperadamente de um jeito de matar a sede da população. E a solução para esse problema foi nada mais nada menos que uma das maiores obras de engenharia do Brasil colônia, o Aqueduto da Carioca, a estrutura original que hoje a gente chama carinhosamente de Arcos da Lapa. Olha só essa linha do tempo. A história dessa estrutura é longa e cheia de reviravoltas. As obras começaram lá em 1719 e o aqueduto só ficou pronto mais de 30 anos depois, em 1750. Quase 150 anos se passaram até ele ser reinventado como viaduto, em 1896. E foi só no século XX que ele foi protegido como patrimônio que a gente conhece hoje. E os números são de cair o queixo. 270 metros de comprimento, 42 arcos duplos, um feito monumental para a época. Mas é fundamental a gente lembrar do custo humano por trás de toda essa grandiosidade, né? A construção dependeu totalmente do trabalho forçado de pessoas indígenas e africanas escravizadas. Agora, o interessante aqui é ver como o aqueduto funcionava na prática. A água do Rio Carioca era captada lá em Santa Teresa, passava por cima dos arcos e chegava num chafariz enorme no centro da cidade, onde hoje fica o Largo da Carioca. Era a salvação da lavoura. E a importância da obra foi super reconhecida na época. Olha só, pesquisadores europeus que vieram para o Brasil no século XIX descreveram o aqueduto como o monumento mais belo e principalmente mais útil da cidade. Era um verdadeiro símbolo de modernidade e progresso. Mas, como a gente sabe, a história não parou por aí. O tempo passou, a cidade mudou e o aqueduto precisou se reinventar. Então, vamos para a próxima fase dessa história, para ver como a estrutura ganhou uma função completamente nova. Com o crescimento do rio, outros rios foram canalizados, novos sistemas de abastecimento surgiram, e aquela obra grandiosa que um dia matou a sede da cidade inteira perdeu sua função. E aí ficou a pergunta no ar: o que fazer com ela? Demolir? A resposta veio em 1896. Nesse ano, que foi um divisor de águas, em vez de demolir, a cidade escolheu reinventar. O antigo aqueduto foi adaptado de uma forma genial, e foi aí que começou a segunda e talvez mais famosa vida dele. Então, o ponto-chave é exatamente essa transformação. O caminho que antes levava água para as pessoas passou a levar as próprias pessoas. A estrutura foi reaproveitada para servir de viaduto para os bondes elétricos, ligando o centro da cidade às ladeiras de Santa Teresa. O aqueduto não virou uma ruína do passado. Pelo contrário, ele foi atualizado, incorporando o que havia de mais moderno em transporte urbano na época, o bonde elétrico. Ele se manteve relevante. E com isso, a gente chega no capítulo final dessa saga, que fala sobre legado e sobre destinos que foram bem diferentes. O da estrutura de pedra e o da fonte de água que deu vida a ela. E aqui o contraste é muito forte. Enquanto os arcos escaparam da demolição que modernizou o rio e viraram um símbolo protegido, amado, o Rio Carioca, que foi a origem de tudo, teve um destino bem mais triste. Foi poluído, escondido debaixo da cidade, e só muito recentemente, em 2019, é que ele recebeu o status de patrimônio numa tentativa de garantir que ele sobreviva.
Isso tudo nos leva a uma reflexão, né? Os Arcos da Lapa contam uma história incrível de adaptação, de reinvenção. Olhar para eles é um convite para a gente descobrir os segredos que outras estruturas urbanas por aí também devem guardar. E assim a gente fecha essa análise sobre os Arcos da Lapa. Uma história de água, de gente e, acima de tudo, de reinvenção. Se esse mergulho nas histórias escondidas da nossa paisagem urbana foi interessante, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar. Até a próxima!